Bom dia, professor. Bom dia aí, juventude. Dando continuidade, né, aos nossos estudos da aula anterior, ao vídeo anterior, iniciamos aquela revisão sobre o imperialismo, né, a política imperialista que iniciou no fim do século XIX e durou aí, pelo século XX até meados do século XX. Bom, o importante hoje, então, a gente está falando sobre aprendizagem significativa. Ora, o que é uma aprendizagem significativa? O que dá significado aos seus estudos, à sua aprendizagem, ao momento de você ir até a escola, ao momento de você interagir com o seu professor, enfim, é aprender significativamente. Ou seja, transformar a informação que você tem acesso na sala de aula, no livro didático, na sua apostila, né, pela internet, enfim, pelos recursos que você utiliza para estudar. Você tem que pegar essa informação e transformar essa informação em conhecimento. É o que o mundo cobra hoje de todos nós, né? Conhecimento, né? É uma educação qualificada. Aprender significativamente. Então nós estávamos no vídeo anterior trabalhando com a introdução sobre o imperialismo, a temática imperialismo. Então assim, é fundamental, no primeiro momento da sua aula, seja aula de história, de química, de matemática, de geografia, enfim, qualquer disciplina que você esteja estudando, o fundamental é no primeiro momento você entender o objetivo que o professor está passando, que objetivo o professor quer que você atender ali com aquele tema, né? As habilidades e competências que você irá desenvolver, enfim, é o primeiro momento, é o momento chave para você ter todo um processo de compreensão dos seus estudos. Tá? Bom, vamos lá. Aprender significativamente, é transformar informação em conhecimento, correto? Vamos voltar então à nossa revisão. Então nós iniciamos, né, falando aí com uma breve introdução sobre o sistema imperialista, né, sobre a política imperialista, o ápice e consequência. E aí nós dissemos o seguinte, né, que nessa introdução, olha só, a partir de algo pequeno, introdutório, você consegue deslanchar um monte de coisas aí. Primeira coisa que nós falamos, você tem dois conceitos aí que estão em destaque. Que conceitos são esses? Imperialismo e o conceito aí de capitalismo. Tá? E o que nós dissemos? Indagar aí sobre o que são esses ismos. Lembrando, o que são esses ismos? Todo ismo que você se deparar é um sistema de ideias, valores e ações, que tem um elemento central. Então, você vai se deparar com romantismo, classicismo, anarquismo, socialismo, capitalismo, feudalismo, individualismo, enfim. Todos esses ismos, eles são um sistema de ideias, valores e ações que tem um elemento central. Exemplo aí, romantismo, sistema de ideias, valores e ações que tem como elemento central o romance, o individualismo, sistema de ideias, valores e ações que tem um elemento central o indivíduo, feudalismo, o feudo, e por aí vai, e assim por diante. Então, é necessário para que você entenda todos esses ismos que você vai se deparar ao longo da sua vida, ao longo dos seus estudos, ao longo do processo de aprendizagem sua, adentrar a esses sistemas, para que você reconheça esses valores, essas ideias, essas ações. Somente desse modo, você irá construir sua compreensão, fazer sua análise, fazer sua crítica e fazer até suas intervenções dentro desse sistema, ok? Bom, dando continuidade, olha só, um outro momento na nossa introdução, nós verificamos aí os conceitos básicos e dentro dessa própria introdução a gente pode já destacar algumas perguntas, algumas questões. Lembramos que a gente destacou duas na aula anterior. Quais são as necessidades do sistema capitalista? Quais são as necessidades do capitalismo? E a outra questão, quais são essas profundas transformações que se verificam no capitalismo a partir da segunda metade do século XIX? Tá. Tem outras questões que você pode formular aqui a partir dessa introdução, mas nós destacamos duas somente. Olha lá.
questões que nós elencamos. Quais são as necessidades do capitalismo? No período em questão, né? No período em questão, fins do século XIX e início do século XX, as necessidades do capitalismo são mão de obra, matéria-prima, mercados. A outra questão que a gente levantou, quais foram as profundas transformações que se verificaram no capitalismo a partir da segunda metade do século XIX? Resposta: grandes empresas substituíram as pequenas empresas, tecnologia sofisticada, milhares de trabalhadores, alta produtividade, ou seja, muita produção, enfim. Prestem atenção, as questões são essas e as respostas também estão aí. Até aí, o que a gente tem aqui? Houve construção de conhecimento? Houve aprendizagem significativa? Né? Você reconfigurou o seu conhecimento prévio, né? Com essas perguntas, com essas respostas? Né? Você ampliou o conhecimento? Sinto muito. Não. O que a gente fez aqui? A gente pegou informação, alocou em alguma pergunta e ficou informação por informação. Não nos levou a lugar nenhum. Estou sendo crítico, né? Mas realmente é isso, não levou a lugar nenhum. Né? Não houve produção de conhecimento, houve só transposição de informações. Nosso objetivo é que você aprenda significativamente, ok? Fique ligado, para aprender significativamente, você somente irá construir conhecimentos formulando questões significativas. E desse modo, estará mais apto a responder questões que lhe forem apresentadas. Ou seja, friso aí, tá? Você tem que formular questões significativas. Né? E em determinado momento, você mesmo vai responder as suas problemáticas, as suas questões. O que é uma questão significativa? É aquela que permite uma melhor exploração sobre o tema estudado, contendo uma problemática, né? Sendo que para respondê-la, o autor da resposta, seja o seu professor, seja, né, um político, enfim, o autor da resposta deve apresentar uma argumentação válida, indicar exemplos e constatações, enfim. Questões significativas são aquelas que geram um aprofundamento do assunto em questão, às vezes polemizando, né, esse assunto, né, essa questão, esse tema. Tudo bem até aí? Ok, vamos lá. Então, para a gente exercitar, eu gostaria que vocês formulassem, né, pensassem legal, né, formulassem e enviassem uma ou mais questões significativas. A partir das informações apresentadas no texto introdutório e com base em seus conhecimentos prévios, que você tem os seus conhecimentos, é claro, né, formule uma ou mais questões significativas. Não é necessário respondê-las ainda, só formule. Pense aí, envie para mim que eu vou validar e vou conversar com vocês se essas questões são significativas ou elas precisam ser reformuladas para se tornarem realmente questões problematizadoras e significativas, ok? Então, vou dar um tempinho aí para vocês, né, pensarem e formularem essas questões. Até mais! Bom, gente, então retornando, né? Vocês já formularam aquelas questões significativas, então eu vou estar fazendo, né, a leitura e vou estar validando, e se necessário, a gente reformula essas questões aí para você ficar cada vez mais expert aí com esse desenvolvimento de aprendizagem. Gente, olha lá, é claro que você vai consultar o seu livro didático, vai consultar os materiais, vai agregar aí mais informação, mas olha lá basicamente o que a política imperialista realizou em fins do século XIX e início do século XX. Foca aí, olha só o continente africano. Dá uma olhada. Ele foi totalmente dividido entre os países europeus em fins do século XIX. De que forma? Vocês vão analisar, vão estar pesquisando, enfim, ou já tenham conhecimento sobre isso. Mas olha só, a África, o continente africano todo, ele foi dividido entre França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e alguns outros países menores europeus. Basicamente, são os países que a gente tem hoje aí, né, ainda em destaque: França, Inglaterra, Alemanha, né, enfim, Itália, enfim, países que a gente tem em destaque hoje no chamado aí mundo desenvolvido, entre aspas, tá? Né, ou primeiro mundo aí,
entre aspas, também. Vamos lá. Então a África, o continente africano ele foi totalmente dividido. Imagine o que aconteceu com as populações, né, africanas, né, com as situações familiares, com, né, os reinos que existiam aí, enfim. Uma outra discussão que vocês podem ampliar aí, é claro, né? Bom, para a gente, você já formulou as questões significativas, né? A gente já vai validar, vai reformulá-las, enfim. Para a gente ampliar mais e reconfigurar esse conhecimento prévio que você tem, né? E ampliar esse conhecimento, a gente vai trabalhar aí com análise de discursos, né? O primeiro discurso que será mostrado é o discurso do colonizador, ou seja, do europeu, né? Do conquistador. E o segundo discurso, o discurso do colonizado, dos povos que foram submetidos, né, a essa colonização. Para analisar um discurso, né, seja qual discurso for, você tem algumas estratégias, algumas etapas. Isso não é definitivo, é somente uma sugestão para você estar pensando aí, né? Então, para análise de discurso, perceba-se de quem parte e a quem se destina. Quem é o emissor do discurso e para quem ele está emitindo tal discurso. Qual que é a intencionalidade desse discurso? O que quer? O que esse discurso quer realizar? Ele quer chegar a quem? De que forma? Para quê? Que argumentos existem nesse discurso? Que fatos, acontecimentos são citados que a gente pode perceber as situações ocorridas nesse discurso? Tá. Procure estabelecer relações com situações atuais, com situações contemporâneas. Posicione-se criticamente. Problematize e apresente soluções ao problema aí que você pensou diante desses discursos. Somente assim a gente vai ampliar, reconfigurar o nosso conhecimento. Você está pronto aí para ampliar sua visão de mundo e, é claro, gente, está pronto aí para responder as questões de vestibulares, do Enem, etc. Ok? Então a gente vai pensar aí esse discurso. O primeiro discurso é o discurso do colonizador, tá, ok? É o discurso do colonizador, é a voz de quem está colonizando. Eu vou pedir para um estudante fazer a leitura. Quem pode ler, por favor? Por onde este império estendeu suas fronteiras? Miséria e opressão, anarquia e desamparo, superstição e fanatismo. Tenderam a desaparecer e foram substituídos pela paz, a justiça, a prosperidade, o urbanismo e a liberdade de pensamento, palavra e ação. Mas também surgiu, o que creio ser fato único na história dos impérios, um sentimento de lealdade e entusiasmo que faz vibrar o coração do mais remoto cidadão britânico, diante da ideia do destino que ele compartilha, e faz com que eu reverencie um pedaço de tecido colorido como símbolo de tudo o que há de mais nobre em sua própria alma e do que há de mais importante para o bem do planeta. Ok. O discurso é do Lord Curzon, né? Esse discurso ele foi promovido em 1907, justamente é um discurso que ele vai atingir algumas pessoas, vai atingir a classe política, enfim, vai atingir a sociedade. É um discurso que ele está legitimando a colonização aí, do continente africano e também asiático, né? Então, assim, sem a gente fazer julgamentos, a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa, analisar, perceber intencionalidades, perceber o porquê e realizar as críticas. Cada um de vocês tem aí o seu feeling, tem o seu jeito para fazer essas análises, mas tem que exercitar, tá? Tem que se debruçar mesmo sobre o discurso, perguntar, tentar entender, fazer relações com o presente, enfim, tá? Para entender esse discurso aí. O segundo discurso é o discurso já é a voz do colonizado, tá? É o discurso de quem já sofreu a colonização e a conquista. Eu vou pedir novamente para o estudante fazer a leitura, por favor. Todo inglês nasce com uma espécie de poder miraculoso que o torna mestre do mundo. Quando quer alguma coisa, nunca confessa que a deseja.
Espera pacientemente até que adquire, não se sabe como, a convicção inflamada de que é de seu dever moral e religioso conquistar aqueles que possuem o que ele deseja. Nunca lhe falta a atitude moral necessária. Na qualidade de grande defensor da liberdade e da independência, conquista a metade do mundo e chama isso de colonização. Quando precisa de um novo mercado para suas mercadorias falsificadas de Manchester, envia um missionário para assinar o Evangelho da Paz. Os nativos matam o missionário e ele corre às armas em defesa da cristandade e se aposta do mercado como uma dádiva do céu. Bernard Shaw. Ok, então esse é o discurso do colonizado, é o discurso de quem foi conquistado, enfim, é o discurso de quem defende, né, os povos aí, colonizados no continente africano e asiático nesse período, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou solicitar a vocês aí que façam essas análises desses discursos, né, fazendo essas críticas, fazendo essas intervenções, pensando em relações com o presente, tá? A dica é que você seja autônomo em sua aprendizagem, que você realmente seja o protagonista, que você protagonize aí. É claro, com a interação com o seu professor, né, com a interação com o seu grupo de estudantes na sala de aula, enfim, tá? Boas análises aí, a gente volta numa próxima aula, no próximo momento. Valeu!